Olá, pessoal! Hoje falaremos de Roma Antiga, suas lendas, organizações sociais, as formas de políticas adotadas durante o Império Romano e a religião, um divisor de águas que influenciou a sociedade no mundo antigo. Perguntas: você sabe onde fica Roma? É uma cidade, um estado ou um país? Em qual continente fica a cidade de Roma? Ficou curioso? Bom, a história da fundação de Roma está ligada a uma origem mitológica. Segundo a lenda mais tradicional, os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, nascidos de Reia, filha do rei Nometur, se envolve com o deus Marte. Dessa relação, nascem os gêmeos, Rômulo e Remo, que deveriam ter o direito de reinar sobre Alba Longa. Mas para a infelicidade dos recém-nascidos, o ambicioso Amúlio arquitetou um plano para tomar o governo e decidiu jogar as duas crianças à margem do rio Tibre. Ambos sobreviveram e foram amamentadas por uma loba. Quando chegaram à idade adulta, os irmãos voltaram para Alba Longa e tiraram Amúlio do poder. Juntos, decidiram criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade. Inconformado com a decisão do irmão, Remo discorda de Rômulo, que acaba assassinando Remo, tornando-se então o primeiro rei monarca da história. Apesar da origem lendária, surge, Roma. É importante também a gente apresentar sobre a sua formação, relatada através dos registros da época pelos historiadores. Roma era uma pequena cidade fundada pelos latinos, que chegaram à Itália em torno de 2000 a.C. e se fixaram na região do Lácio. A política romana, ela sofreu mudanças durante o seu desenvolvimento. A monarquia e a república são formas de governo que foram orquestradas na história de Roma, chegando ao império. Iniciamos, então, a primeira forma de governo romano, a monarquia. Era uma sociedade política muito bem organizada e muito bem dividida, na qual a função de um rei monarca era de elaborar as leis, julgar os crimes e organizar os cultos religiosos. A monarquia romana contava com um conselho, responsável pela aprovação de leis, composto de pessoas mais velhas que vinham de famílias ricas da região. A classe social romana estava dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios eram grandes proprietários de terras, descendiam das famílias antigas da cidade, eram os únicos que podiam ocupar cargos administrativos. Parte das suas terras eram cedidas aos camponeses e suas famílias, que, em troca, era garantida a proteção e serviços militares, se assim fossem chamados. Perceba você que os patrícios não labutavam na lavoura. Por isso, as terras eram cedidas à classe que movimentava a economia. Os clientes.
dependiam dos patrícios e também dos plebeus, e eram os que prestavam serviços. Abaixo vinham os pequenos comerciantes, agricultores e artesãos, que eram chamados de plebeu, e serviam tropas auxiliares do exército. Havia também escravos. Eles eram prisioneiros de guerra ou aqueles que não conseguiam pagar as suas dívidas anuais. Estes trabalhavam na lavoura e realizavam serviços domésticos. A hierarquia da monarquia romana não oportunizava nenhum crescimento social. Ela era uma sociedade estática, pois quem descendia de nobres, assim, estariam garantidos para seus futuros genitores na família. Já quem descendia de classe baixa, assim permaneceriam, não garantindo nenhuma oportunidade de crescimento nesta sociedade hierarquizada. É importante mencionar os principais órgãos que faziam parte da monarquia romana: a Assembleia Curial e o Senado. A Assembleia Curial era constituída por 30 chefes de famílias do povo e tinham por função a elaboração de leis, recursos jurídicos e validar a eleição do rei. O Senado era formado por patrícios, responsáveis por assessorar o rei e tinham o poder de vetar as leis propostas pelo monarca. Durante o período monárquico romano, houve reis muito importantes que garantiram a expansão desse território por séculos. Irei mencionar apenas 3. Numa Pompílio. Ele foi o responsável pelo primeiro sistema de leis romanas, pela elaboração do primeiro calendário da cidade e pela organização dos ofícios religiosos. A reforma religiosa realizada por Numa deu reconhecimento ao seu governo. Tarquínio Prisco. Ele manteve o processo de expansão territorial de Roma, incentivou o comércio com as cidades próximas e foi responsável pela drenagem dos pântanos da região em volta da cidade, além de algumas reformas estruturais que garantiram o crescimento. Tarquínio, o soberano. Ele até promoveu novas obras estruturais na cidade, mas confiscou inúmeros bens de família romana, muito influentes na época, fazendo com que o seu reinado fosse a ruína da monarquia e a principal causa do estabelecimento da República Romana. República. Antes de falarmos sobre república, explicarei o significado dela em latim, que quer dizer res publica, coisas de todos. É uma forma de governo em que o Estado e o poder pertencem ao povo. A principal característica da República Romana é a luta de classes entre patrícios, que lutavam para preservar os privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, e os plebeus, que não queriam mais ser dominados pelos patrícios. Mas com os patrícios na liderança das decisões políticas romanas, os cargos se diversificaram muito dentro desta hierarquia republicana. Os senadores,
Eles eram responsáveis por elaborar e aprovar as leis. O cargo permanente era ocupado por chefes de famílias patrícias mais ricas. Cônsules eram os que aplicavam as leis aprovadas pelo Senado, organizavam os cultos religiosos e comandavam o exército. Pretores, eles tinham a obrigação de zelar pela aplicação de leis. Edes eram responsáveis pelo abastecimento e policiamento da cidade e também nas organizações das festas. Questores eram encarregados de arrecadar os impostos e observar os gastos da administração civil. Censores, responsáveis por zelar os bons costumes e por realizar a contagem dos cidadãos e de seus bens, que poderiam ser utilizados em tempos de guerra para comprar armas. O ditador. A ditadura era uma função legal. Ela estava prevista na Lei Republicana de Roma. Era adotada em momentos de crise social ou política. O ditador prestava contas do seu trabalho ao Senado. As principais decisões e atividades políticas e republicanas de Roma ocorriam no Fórum Romano. Ele era um local público na cidade. Durante os anos de 449 a 287 a.C., revoltas foram organizadas pelos plebeus e alcançaram vários resultados que fizeram com que as duas classes praticamente se igualassem. Irei destacar apenas 3. A Lei das 12 Tábuas. Eles eram os juízes especiais que organizavam as normas jurídicas, nas quais eram escritas e aplicadas entre os patrícios e os plebeus. Lei Canuleia. Ela permitia o casamento entre patrícios e plebeus, mas na prática, os plebeus ricos foram os que conseguiram se destacar e casar com as patrícias. Lei que proibia a escravidão por dívida. Muitos plebeus haviam se tornado escravos dos patrícios por causa de dívidas. Em 326 a.C., a escravidão de romanos foi definitivamente abolida. As diversas conquistas, infelizmente, não beneficiaram igualmente a todos os membros da plebe. Revoltas foram travadas, líderes surgiram em meio às guerras. O Império Romano, de 27 a.C. a 476 d.C., substituiu a República. Todo o poder político agora estava sentado no imperador. E, claro, o Senado apoiava o seu poder. O Império Romano se expandiu até 117 d.C. À medida que os centros urbanos cresciam, os problemas sociais também surgiram em Roma. O alto número de escravos fez com que o desemprego aumentasse, principalmente na zona rural, fazendo com que os camponeses buscassem melhores condições de vida nas cidades. Os romanos da antiguidade eram politeístas.
Ou seja, eles acreditavam em vários deuses que tinham características como a qualidade e os defeitos dos seres humanos. E eles eram representados em forma humana. O Estado romano propagava uma religião oficial, que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Como em qualquer sociedade, a religião ela foi muito importante para Roma, que sofreu influências de várias crenças etruscas, gregas e orientais, e foram incorporadas aos costumes tradicionais romanos e adaptadas conforme a necessidade de seu povo. Na próxima aula, falaremos sobre os imperadores romanos, a política do pão e circo e, claro, o papel da mulher neste mundo bárbaro. Não esqueçam de curtir e deixar o seu comentário aqui nos Caminhos da História.